Bom, eu peço licença para ficar de pé. Eu vou me apresentar, né? Meu nome é Alan, eu tenho 22 anos, sou estudante de Ciências Sociais da UFPR e hoje sou coordenador nacional do Fórum Paranaense de Juventude Negra, né? Eu fiquei bem contente com o convite. Foi um pouco em cima da hora, então eu não tenho tanta linearidade assim no meu pensamento. E peço que me controle o tempo, que também eu posso extrapolar um pouco. Tá? Para começar, eu quero ler um trecho de um livro do Webb Dubois. Ele é um escritor, doutor, primeiro doutor negro formado em uma universidade nos Estados Unidos. Em 1902, ele publicou esse livro nos Estados Unidos. Tá? Eu vou ler um trecho do primeiro capítulo dele, para daí eu começar a minha comunicação. Então me ocorreu, com uma certa urgência, que eu era diferente dos outros, ou talvez semelhante no coração, na vida e nos anseios, mas isolado do mundo deles por um imenso véu. Dali em diante, não senti qualquer desejo de rasgar esse véu, de perpassá-lo. A todos, do outro lado, incluindo o mesmo desprezo e vivia acima dele, em uma região de céu azul e de grandes sombras errantes. Esse céu tornava-se mais azul quando eu derrotava meus colegas nos exames ou em uma corrida, ou mesmo quando espancava suas cabeças pegajosas. Ai de mim, com o passar dos anos, esse belo desprezo começou a empalidecer, pois as palavras pelas quais eu ansiava, com todas as brilhantes oportunidades que encerravam, eram deles e não minhas. Mas eles não hão de guardar essas recompensas, eu disse. Algumas, todas, eu as arrancaria das mãos. De que maneira exatamente isso seria feito, nunca pude decidir. Talvez interpretando as leis, ou curando os doentes, ou cantando as maravilhosas lendas que pairavam em minha mente, de algum jeito. Com os outros meninos negros, a luta não era tão furiosamente ensolarada. A juventude deles encolhia-se em uma insossa adulação, em silencioso ódio ao mundo pálido à sua volta, ou em irônica desconfiança de tudo que fosse branco, ou perdia-se em um grito amargo, porque Deus fez de mim um pária e um estranho em minha própria casa. As trevas da prisão fechavam-se em torno de todos nós, paredes apertadas e refratárias para os alvíssimos, mas implacavelmente estreitas, altas e incomensuráveis para os filhos da noite, que deveriam labutar sempre no mais escuro, resignados, ou esmurrar a pedra com suas débeis mãos, ou então, com perseverança, à beira do desânimo, contemplar lá em cima o céu, a faixa de azul. Tá. Também eu queria contar uma história, é bem curtinha. Recentemente, há um pouco menos de um mês, eu fui como delegado aqui do Paraná à Conferência Nacional de Direitos Humanos, né, que foi uma conferência conjunta de direitos LGBT, da criança e adolescente, da pessoa idosa e pessoa com deficiência, né. Então, durante uma semana, mais ou menos 7.000 pessoas estiveram circulando, debatendo direitos humanos. Eu um pouco estressado com tudo que estava correndo lá, porque foi realmente difícil, né? Eu estava sentado em um sofá, né, em um hall, carregando meu celular, e chegou um menino negro, devia ter entre 8 e 9 anos. Ele chegou do meu lado, ficou me olhando e me deu um abraço, sem eu falar nada, e perguntou, eu posso tirar uma foto com você? Aí eu falei, claro, claro. Eu passei o celular para a pessoa que estava do meu lado, ele tirou uma foto comigo. Ele me disse o nome dele, que era Israel, cearense. Tinha 9 anos, no ensino médio, e chamou atenção a minha estética. Falou que, para ele, era muito legal o jeito que eu me vestia, né?
Aí ele saiu, logo saiu, e eu assim, já era algo que eu já refletia sobre, mas eu não tinha ainda parado de susto, assim, do nada, né? O quão importante a representatividade do sujeito de se ver com algo que para ele pode ser importante. Ele se vê como como algo que seja semelhante a ele em algum lugar que ele acha importante, né? Por acaso ele achava a conferência importante, achou minha presença importante lá, e por acaso eu parecia com ele, né? Na cor, né? Na causa que eu estava defendendo, né? E a partir desse tema da representatividade eu vou levar a minha comunicação aqui. Mas antes eu queria fazer queria trazer alguns conceitos para você, né? Que eu sou das ciências sociais, então sempre traz alguma coisa algum tipo de conceito para começar. Primeiro, o que é raça, né? O que é bem importante. É importante trazer aqui que raça não é o biológico, aquele que se acha nos livros de biologia, né? Não é biologizante o termo, é um termo sociológico, né, que agrupa em uma categoria pessoas semelhantes com fenótipo de cor, no caso, ou outros tipos de fenótipos, como cabelo, como largura do nariz, né, como tamanho dos lábios, etc. Né? E todos nós aqui, eu acredito que saiba que existe racismo no país, né? Certo? Beleza. Então, a partir daí, eu só vou fazer um breve histórico, né? Então, fomos escravizados, né? Fomos tratados como objeto, como mercadoria, né? Fomos mortos, estuprados, né? Isso tudo aconteceu durante 400 anos. Bastante tempo, né? E quando acabou, né, que se dá foi agora, né, 13 de maio, tivemos que comemorar, né, nossa libertação, que foi feita por uma princesa branca, né, assinou o papel e nos libertou. Né? Nós não sabemos que não foi assim. Houve muita resistência, houve muita luta, houve grupos de resistência, comandado por mulheres, como o Rafael trouxe aqui, né, o Robson, desculpa. Dandara comandou um quilombo, né? Teresa de Benguela comandou outro, né? E isso tudo elas fizeram como resistência, juntaram pessoas semelhantes a ela para tentar libertar de um sistema opressor, certo? Então, em 1888 houve a dita libertação, né? Porém não foi feito nada depois. Libertou, pronto, se virem. Né? E logo depois, na Constituição de 1892, começou a se criminalizar o sujeito negro. Né? Primeiro começaram a criminalizar as práticas culturais, né? Não se podia mais fazer manifestações culturais na rua, que era onde nós estávamos, porque não tínhamos terra, não tínhamos casa, não tínhamos trabalho. Então estávamos na rua tentando ganhar nossa vida, né? Vendendo coisas através da nossa religião, né? E a partir daí começaram a criminalizar. E foi a partir daí as primeiras práticas de genocídio da população negra que ocorreu. Né? Então, começaram a prender e a matar pessoas negras. Né? Logo após, houve uma outra política de genocídio, talvez uma das mais eficientes, né? Que foi a trazer para o Brasil europeus. Né? Aqui no Paraná tem muito, no Sul tem muito, foi onde deu muito certo. Né? Trouxeram europeus na primeira política afirmativa do país, olha só, né? Onde trouxeram pessoas da Polônia, da Alemanha, da Itália, e deram terras para as pessoas trabalhar, porque as pessoas que estavam aqui não sabiam trabalhar, obviamente, né? Construíram um país, né? Trabalharam por 400 anos, mas quando teve uma política afirmativa de terra, não podiam ganhar porque não são aptos a trabalho. Né? Então vamos trazer europeus que sabem trabalhar, obviamente. Né? Ok.
primeira política. Por que trouxeram europeus? Porque nesse tempo, durante a virada do último século, estavam correndo na Europa políticas eugenistas. Né? O que é a política eugenista? São políticas de branqueamento e políticas racialistas, né? Que colocam em outro patamar, em outra hierarquia, as raças. Né? Então, trouxeram europeus para tentar branquear o país que até então era de 70% a 80% negro. Né? Em alguns estados é muito certo. Os estados do Sul, em São Paulo, são os estados que têm maior porcentagem de brancos no país, né? Que é maior do que a de negros, que somos maioria no país. Né? Essa foi a segunda política de genocídio. Né? Aí temos a terceira hoje. Né? Pela polícia militar, né, pelos exércitos, onde o jovem negro está sendo exterminado. Né? Queria perguntar para vocês o que ocorre de 20 em 20 minutos na vida de vocês. Né? Exatamente. Morre um jovem negro a cada 20 minutos no país. É bastante coisa. Né? E eu queria também trazer alguns números aqui. As políticas afirmativas de cotas colocaram 180 mil estudantes negros nas universidades. Né? Enquanto 350 mil morreram. Né? Quase o dobro. Né? Enquanto outros 700 mil são encarcerados, estão em sistema de cárcere hoje. Né? Então, aí nós vemos o que o nosso país faz, né? Como ele trata a população negra. O que faz? Não, fazemos a política de cotas porque pode melhorar. É bom, é legal, estamos dentro da universidade agora. Mas continuamos morrendo nos becos, continuamos presos nas penitenciárias, né? Continuamos presos nos manicômios, né? Que obviamente não tem como a gente viver todo o racismo, tudo que a gente sofre durante a vida e continuar bem da cabeça. Né? E logo estamos também presos nos manicômios. Chega cerca de 60% a 70% das pessoas em manicômios são negras. Tá? Aí só fiz essa breve introdução para falar do racismo e agora vou entrar na questão da mídia. Certo? Bom, sobre a campanha da C&A, eu achei interessante. Ontem eu estava vendo no Facebook lá, todo mundo falando, várias piadas e memes, né, com a Ana Paula Valadão. E aí eu fui procurar a propaganda da C&A para assistir. E o mais interessante, o que era a propaganda? Eram casais correndo com uma roupa e durante a corrida eles trocavam de roupa. Aí a mulher usava do homem e etc. Aí esse slogan de ouse, abuse, né? É uma política, tentativa de diversificar esse mercado. Né? Mas as pessoas da propaganda, os modelos que estavam, os atores, eram todos brancos, eram todos magros. Né? Estão vendendo para quem? Não existe casal negro, né? Não existe casal gordo, né? São todos casais brancos, heteronormativos, inclusive era homem e mulher também. Né? Sabe, é uma política de marketing que até certo ponto é interessante, porém tem muitos erros, tem muitos sujeitos esquecidos nessa propaganda. Né? E lá no começo, quando eu falei a história da representatividade, é nisso. Eu me ver na mídia. Né? Aonde estão os negros e as negras nas novelas hoje? Né? Quais os papéis? A empregada, é o porteiro, o motorista, o segurança. Né? Quando tem novela de época, né? São os escravos, as escravas. Né? Sempre aquele papel menor, né? o coadjuvante. E aí, quando é interessante, quando temos um papel de destaque, quando somos o principal em algo, tem algum incômodo. Né? Logo como ocorreu com a Maju,
né, no Jornal Nacional, ou com a Thaís Araújo, depois da série que ela é protagonista, ela e o Lázaro Ramos, né, o que é muito importante, né, ocorre incômodo. Por que desse incômodo? Né? Existe um espaço que chama-se branquitude. Certo? A branquitude é ocidental, é europeia. Né? Tudo que o europeu inventa chama-se branquitude. Tudo que a pessoa negra inventa chama-se negritude. Daí já começamos daí, certo? E alguns espaços no Ocidente que são espaços de branquitude. A universidade é um deles. Né? É um espaço projetado e feito para pessoas brancas. Para as pessoas brancas estudarem, como sempre foi. Porém, quando uma pessoa negra ou fora do padrão branco, uma pessoa não branca, entra na universidade, há incômodo. Né? O que você está fazendo aqui? Isso aqui não é para você. Né? Se coloque no seu lugar, né? Como a gente sempre ouve. Né? Nós não estamos lá. Ou então, quando ocorre também a confusão. Né? Como ocorreu na universidade já, meninas negras entrando no banheiro, aí uma pessoa chega, você pode buscar um papel higiênico para mim que não tem aqui? Né? Confundindo com a moça que trabalha com a limpeza. Né? Porque, obviamente, o pessoal negro não é estudante. Né? Então, esse é um espaço de branquitude. Quando o negro está nesse espaço, ocorre incômodo. Né? A mídia também. A mídia também é um espaço de branquitude. É um espaço para perpetuar privilégios, perpetuar a branquitude. Né? Quando a pessoa negra está lá, ela incomoda. Né? Um exemplo também bem atual é o exemplo da Beyoncé. Né? Muita gente descobriu que a Beyoncé é negra agora, né? Que ela está fazendo músicas com essa temática. Que até então ela não era só mais uma cantora, né? Embranquecida. Porém, agora, ela está trazendo de novo as suas raízes. Né? E o que está acontecendo? As pessoas estão incomodadas. Né? Ela cantou sobre a resistência negra, né? no evento com maior audiência do mundo. Né? Isso incomodou os jornais até hoje. Estão inventando notícias para tentar deslegitimar o que ela faz. Né? E mostra muito bem o que é esse incômodo. Né? Quando você não vê... E só ocorre esses tabloides falando mal e buscando coisas. Mas as roupas dela são feitas por pessoas em semi-escravidão no Sri Lanka, né? Estão inventando coisas assim, né? Mas quando ela não cantava sobre África, sobre diáspora, não tinha isso, né? Porém, nenhum tabloide fica falando mal, sei lá, da Katy Perry por ela falar de empoderamento feminino. Né? Ou da Lady Gaga por falar de empoderamento LGBT, né? Por ter vestido roupas de carne. Mas as roupas da Beyoncé que ela usa, tentando reproduzir uma estética negra, daí já não pode. Né? Daí já é errado. Né? Mostra muito bem o que esse espaço de branquitude, o incômodo que o negro tem, que o negro traz. Né? Importante também que a Beyoncé, apesar de embranquecida, ela continua negra, não tem dúvida nenhuma. Né? Primeiro que a pessoa negra, quando é consciente do que ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela. Né? Eu posso pintar meu cabelo, eu posso ficar loiro, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Eu sou consciente do que eu represento. Né? Eu sei o quão representativa a minha imagem é. Né? E com isso eu posso fazer o que eu quero. Né? E o quão importante foi durante a minha adolescência, o quanto foi importante a adolescência da minha irmã, ver uma mulher negra tão representativa quanto a Beyoncé foi. Né? Ou quanto a Alcione foi, ou quanto a Tina Turner foi lá na minha infância. Né? É muito importante essa representatividade, o que nós não temos na mídia. Né? E isso, trazer essa representatividade, independente de se for uma política de marketing capitalista. Né? Hoje não estamos representados em lugar nenhum. Né? O que aparecer já é ótimo para a gente. Já é ótimo para a nossa criança, já é ótimo para a nossa saúde mental. Né? Que já é tão debilitada por tudo que a gente passa durante o dia. Né? Quando nós tivermos algo representativo no nosso imaginário, né? Algo, eu quero ser como ele. Né? Que não seja a moça que trabalha na limpeza na novela, né? Que não seja o porteiro.
né? Eu quero ser como ela, a advogada, como foi da última novela. Eu quero ser como ela, a cantora de grande sucesso, né? É isso que eu quero ser, né? Esse imaginário que vai ser bom para minha saúde mental, certo? Eu acho importante também trazer a questão do ódio e do auto-ódio, né? Porque desde pequenos nós aprendemos a nos odiar, né? A não gostar do nosso semelhante, né? A ter relacionamentos com pessoas que não são iguais a gente, né? O que pode ser muito perigoso. Ah, tá, desculpa. O que pode ser muito perigoso. O racismo traz o auto-ódio, né? Nós alisamos nosso cabelo, nós branqueamos nossa pele, né? E esse auto-ódio, quando nós vemos uma pessoa negra em uma mídia, né, tende a diminuir. Não estou dizendo que vai acabar, porque realmente o racismo está longe de acabar ainda, né? Mas a representatividade diminui o auto-ódio, né? Porque nós nos vemos representados. Isso é muito importante, né? Mas também o ódio pelo que te oprime é muito compreensível, né? Você reagir de uma maneira violenta é muito compreensível, né? Você reagir a uma pessoa racista com outra violência, uma violência maior do que você, é muito compreensível. Tem autores como François Fanon, como o Aimé Césaire, como o Senghor, que eles falam assim, a colonização, o racismo já é tão violento que, para acabar, nós precisamos de uma violência maior ainda, né? E dessa maneira, a gente vê como autores da diáspora veem o racismo. Porque também nós não vemos nas nossas escolas, né? Tem a Lei 10.639, depois a 12.611, que diz para falar da história da África e da diáspora nas escolas, né? Porém, eu, durante toda a minha infância, durante a minha estadia na escola, eu não tive, né? Eu fui descobrir o que é a história da África por conta, né? Eu fui descobrir que o Egito é negro, né? Diferente do que dizem, do que está aí na Rede Record, né? O Egito é negro. O Kemet, que chama o Egito Antigo, que nas escrituras está como Kemet, é o berço da matemática, é o berço da medicina, é o berço da filosofia, que dizem que é dos gregos, né? Que eles roubaram da gente, né? Roubaram porque Platão foi um filósofo que ele era um conselheiro do Alexandre o Grande, né, e aconselhou o Alexandre a invadir Alexandria e roubar a nossa biblioteca. Daí, Platão escreveu 1000 livros. Não, gente, ele roubou 1000 livros e falou que era dele, né? E nesse sentido, essa é a história da África. A história da África é que não é contada, né? A nossa diversidade cultural, as nossas etnias, né? A nossa religião, que ninguém conhece, né? E quando conhece, demoniza, né? Isso é muito importante, trazer para a sala de aula o que a história da África representa para a gente, né? Tragam a verdadeira história da África, né? Vai ser muito importante para os seus alunos, né? Para eles descobrirem sua identidade que é muitas vezes esquecida, porque nós temos nossa negação da memória, que esse é um aspecto do racismo, né? Ele faz com que esqueçamos nossa memória, né? Por exemplo, e de uma maneira forçada também. Por exemplo, na sociologia, um grande autor que fala sobre questões raciais é a Florestan Fernandes. Florestan foi da USP, um grande sociólogo. Porém, antes dele, teve uma mulher negra que escreveu nos relatórios da ONU. O nome dela é Virginia Bicudo, né? E ela, lá em 45, escreveu sobre questão racial, mas de um outro ponto de vista, não o mesmo ponto de vista do Florestan, que é a partir da pessoa branca, patologizando a pessoa negra. Ela foi perguntar para a pessoa negra o que ela acha sobre o racismo, quais as atitudes que ela tinha. E essa foi a pesquisa dela, que nós não conhecemos na sociologia. Ela foi socióloga, né, antes de Florestan. E ainda ela e Florestan escreveram o mesmo relatório da ONU em 59.
né? Ela mandou os arquivos, porém não colocaram ela lá, colocaram só um Florestan, né? Aí nós vemos o que o racismo faz, né? Ele apaga da história as pessoas negras, né? É importante trazer também que a Virginia ela foi uma grande psicanalista, foi a primeira do Brasil, né? Logo após todos esses problemas que ela teve com as publicações dela, do ofício dela enquanto socióloga, ela desistiu de ser socióloga e virou uma psicanalista, uma grande psicanalista. Ela foi psicanalista de presidentes e tudo mais, né? E você vê as fotos dela, ela foi embranquecida pela mídia, né? Se você procurar no Google mesmo, você vai ver a infância dela, ela uma criança negra bem característica. Depois, durante toda a sua vida adulta, ela branca, e depois ela de novo negra quando velha, né? Então, a infância e a velhice não são tão importantes assim. Durante toda a vida adulta dela, que ela produziu coisas, que ela foi uma pessoa influente, ela foi branca. Daí, quando durante a sua infância, durante a sua velhice, ela escureceu. Talvez porque não fosse tão relevante assim, né? Bom, eu acho que a proposta de trazer um pouco de representatividade para a pessoa negra aqui, acho que foi bem colocada. Eu espero que no debate venha mais coisas e eu encerro minha fala por aqui. Obrigado.